Tito capítulo 2, versículos de 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Teu povo se encontra aqui nesta noite reunido para cultuar o nome do Senhor, para cultuar o Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E agora é chegado o momento, Pai, em que a exposição da palavra será feita. Por isso clamamos ao Senhor, abençoa aquele que fala nesta noite, que pregue fielmente a Tua palavra. Abençoa também, Deus, aqueles que ouvem nesta noite, para que sejam alimentados pelo Teu Santo Espírito, para que sejam exortados por Ti mesmo, e para que saiam daqui com uma fé mais robusta do que entraram. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Crianças, a tarefa de vocês é a seguinte, vocês têm folha aí, eu quero que vocês na folha façam 2 desenhos. Eu quero que vocês risquem a folha no meio assim, e um lado vocês vão escrever, vão desenhar, aliás, aqueles que quiserem escrever podem escrever, mas eu quero que vocês escrevam tudo aquilo que o papai e a mamãe falam que é o seu dever. Deixa eu te ajudar: arrumar a cama, fechar as portas do guarda-roupa, não deixar brinquedo espalhado. Para aqueles que são mais velhos, talvez ajudar a cuidar dos animais domésticos. Vocês têm muitos deveres a fazer. E do outro lado, eu quero que vocês, com a ajuda do pai de vocês e também com aquilo que vocês vão ouvir, eu quero que vocês prestem atenção na pregação, eu quero que vocês tentem anotar aquilo que vocês vão compreender que é dever seu como um cristão. O que é o seu dever como cristão? Então vocês vão anotar 2 deveres. De um lado, o seu dever lá em casa, na escola, você tem dever de casa, né, um monte de coisa. E do outro lado, vocês vão anotar o dever que vocês têm para com Deus, tá bom? Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade democrática, na qual o mecanismo de eleição de representantes é uma engrenagem fundamental para nós. Elegemos políticos, elegemos representantes na turma da faculdade, elegemos representantes de sala de aula, elegemos líderes de associação de moradores, elegemos até mesmo em clubes sociais. E esse processo ele é importante e benéfico para nós. No entanto, há uma armadilha muito sutil quando nós recorremos a esse modelo. E qual é? É o risco de nós pensarmos que somente aqueles que foram eleitos para tal cargo é que são responsáveis por agir, por trabalhar. O nosso coração pecaminoso tem uma tendência de transferir responsabilidades, preferindo às vezes lavar as mãos e deixar o trabalho para que o outro faça. No entanto, essa lógica, ela não se aplica ao corpo de Cristo. Embora existam líderes instruídos e reconhecidos no corpo de Cristo, todos os membros são articulados por aquele que nós entendemos que é o cabeça da igreja. E para que o corpo inteiro funcione da maneira harmoniosa e eficaz, segundo a vontade de Deus, cada um de nós aqui tem uma vocação.
uma posição específica que deve ser exercida com zelo. Nós somos instrumentos da graça de Cristo, tanto para a edificação pessoal quanto coletiva, e também nós somos instrumentos na sociedade, na cidade, para refletir a glória de Deus diante do mundo. Na carta a Tito, o apóstolo Paulo dá instruções claras sobre a escolha de presbíteros da igreja. Nós vimos já no segundo sermão nessa série. Paulo então dá orientações quanto aos critérios que deveriam ser obedecidos para guiar essa seleção, e como a igreja também deveria, escolhendo esses presbíteros, se livrar dos falsos mestres, rejeitar o ensino e os falsos mestres. Mas Paulo não para por aí. Ele vai além da liderança, mostrando que toda a igreja, ela deve ser preparada para servir. Ou seja, não há espaço para espectadores na vida cristã. O discipulado é um chamado ativo para todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. No versículo 1 do capítulo 2, Paulo inicia com a expressão, tu porém. Ele faz um contraste direto entre os falsos mestres que nós já vimos, mostrando que Tito deveria seguir um caminho diferente. Qual caminho? O caminho da sã doutrina. Essa doutrina que é saudável, que é pura, que é viva, essa doutrina que se opõe à doença espiritual que a heresia produz. Ela não é apenas teológica ou teórica e acadêmica, ela transforma a vida, ela forma caráter, ela modela comportamentos. E Paulo orienta Tito a ensinar o povo conforme essa verdade confiável. O ensino que vem de Cristo e dos apóstolos não é um conjunto de ideias mortas, é a vontade de Deus revelada para o seu povo em todas as épocas, em todas as eras. Por isso, essas instruções que nós acabamos de ler, elas não são ultrapassadas, ou ninguém pode acusá-las de serem culturais da época do apóstolo Paulo, porque elas são expressão permanente do que Deus espera do seu povo, em Creta no primeiro século, e hoje, aqui no século 21. A grande verdade é que todo crente tem deveres, todo crente tem deveres, e esses deveres são expressão da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. O Evangelho, quando crido, de fato, ele não nos deixa onde nós estávamos. A palavra de Deus nos chama a vir como nós estamos, mas Deus é o Todo-Poderoso e Ele não permite que nós continuemos da mesma maneira como estávamos, porque se de fato fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não somos mais aquelas pessoas que éramos antes, nós somos nova criatura. O Evangelho nos transforma por completo e nos convoca para a prática da piedade. Jovens, idosos, crianças, adolescentes, homens, mulheres, trabalhadores, todos são chamados a viver o Evangelho com seriedade, com sobriedade, com integridade e também com fidelidade. Hoje, ao olharmos para Tito no capítulo 2, o versículo 1 a 10, que nós já lemos, veremos que não existe crente sem chamado, nem membro do corpo sem função. Os deveres de todo crente são frutos da graça que salva e que também ensina a viver. Dessa forma, Paulo aponta nessa seção que nós lemos para ao menos 4 categorias. Você olha para o texto e você percebe que existem 4 categorias de pessoas. E essas categorias, elas abarcam todo o povo de Deus em níveis diferentes, mas que também alcança não só o povo em Creta, mas nós hoje. Essa palavra é dirigida também a nós hoje, é a palavra de Deus. Dito isso, o tema sobre o qual quero pregar para os irmãos nessa noite é os deveres de todo crente. Os deveres de todo crente. E nós veremos isso em 4 partes, e vamos olhar para as categorias destacadas por Paulo. E a primeira categoria que eu quero ver com vocês é o dever dos crentes mais velhos, que está no versículo 1 e 2. Qual é o dever dos crentes mais velhos? Ser coluna de maturidade. Paulo inicia no versículo 1, exortando a Tito. Ele diz, tu porém,
Essa orientação é um contraste cristalino e direto com todos os falsos mestres e ensinos deles que Paulo havia anunciado lá no capítulo 1. Paulo está dizendo: Tito, você deve ser diferente. Veja, enquanto os falsos mestres ensinavam um evangelho acrescido de práticas judaizantes, de obediências ainda à velha aliança, que como consequência só trazia enfraquecimento espiritual e só conduzia o povo a esse enfraquecimento, Paulo está dizendo a Tito que ele deveria ensinar a sã doutrina que fortalecia. Então perceba, enquanto os falsos mestres ensinam um evangelho misturado com outras coisas que acabam não sendo o evangelho, e isso traz enfraquecimento, Tito tinha a responsabilidade de ensinar aquilo que fortalece. E o que é que fortalece? A palavra de Deus fielmente pregada, a sã doutrina anunciada. E a orientação de Paulo no versículo 1 também é um chamado ao ministério contracultural. Tito não deveria se conformar com os padrões de Creta, assim como nós não devemos nos conformar aos padrões do nosso tempo. Se você estava aqui quando nós pregamos o segundo sermão dessa série, nós vimos que Paulo cita um dito cretense, lá no capítulo 1, no versículo 12, ele cita um dito que foi atribuído a um filósofo chamado Epimênides. Ele diz assim: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E essa frase, ela apontava para algo que acontecia em Creta. Creta era conhecida como uma cidade de mentirosos. Eles inclusive falavam para a torta e à direita que o túmulo de Zeus estava na ilha de Creta. Mas essa não é uma questão de uma caricatura cultural. Paulo está aqui afirmando que a cultura ao redor da igreja em Creta era moralmente deformada, cheia de falsidade, indulgência, impulsividade, descontrole e rebeldia. E o que é que Deus manda Tito fazer? Não é adaptar a mensagem para agradar aos cretenses, é ensinar aquilo que justamente contrastava com o espírito pecaminoso da época. Por isso, meus irmãos, o ensino deve ser saudável, firme, centrado na verdade e refletido em vidas sóbrias e maduras. E Creta é o nosso mundo. Nosso mundo não é muito diferente da época de Creta. Vivemos num tempo onde as emoções substituíram a razão, opiniões pessoais rivalizam com a verdade, e a autonomia moral é celebrada como uma virtude. Em vez de temperança, há o hedonismo. Em vez de constância, instabilidade emocional. Em vez de reverência, muita zombaria da fé. Em vez de fé sadia, uma espiritualidade líquida, moldada por qualquer vento novo de doutrina. Assim como em Creta, a cultura contemporânea do nosso tempo premia o impulso e despreza a sabedoria. Por isso nós devemos falar o que convém à sã doutrina, pois a doutrina verdadeira produz uma vida robusta, não apenas informação. A doutrina verdadeira, pregada fielmente e lapidada ao nosso coração pelo próprio Espírito de Deus, ela transforma, ela não apenas convence. Eu gosto, quando tenho tempo, de ficar à frente da televisão, de ver aqueles programas de vida selvagem, sabe, mostrando os animais da natureza, e uma coisa que sempre me chama a atenção, é a vida do salmão, do peixe salmão, e ele vive em águas geladas, águas turbulentas, de fortes corredeiras, mas quando chega a época da reprodução, o que o salmão faz? Ele tem que, com esforço e convicção, nadar contra o fluxo, ele tem que subir para águas tranquilas, para depositar ali os seus ovos, e permitir que a próxima geração de salmão perpetue. Veja, ele luta para cumprir a sua vocação de frutificar onde ninguém mais chega. Igreja do Senhor Jesus, não sejamos movidos pela força do fluxo, mas pela fidelidade ao destino que Deus determinou, pois agindo assim, fielmente a sã doutrina, nós vamos frutificar para a glória de Deus, ainda que talvez o resultado demore a acontecer,
mas quando nós somos fiéis, Jesus está vendo e Ele nos abençoa, Ele nos capacita para seguirmos nesse caminho. No versículo 2, Paulo agora se refere aos homens idosos, e é importante nós fazermos um destaque aqui. Homens idosos não se refere a presbíteros, aos líderes que nós vimos desde o capítulo 1, mas aos homens mais velhos da congregação. Paulo considera os homens mais velhos da congregação modelos visíveis de piedade, os verdadeiros pilares da fé, verdadeiros anciãos da fé. Veja, na Bíblia, a velhice não é sinônimo de inutilidade, mas de maturidade espiritual, maturidade frutífera. O Salmo 62, versículo 14 diz: na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Provérbios declara que a coroa do idoso é a sabedoria. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 7, nós somos instruídos a ouvir aos mais velhos e a aprender com a sua experiência. Homens mais velhos que estão aqui hoje, seu serviço à Igreja de Cristo ainda não terminou. Você pode chegar talvez a se aposentar do trabalho secular, mas do serviço do reino, nenhum de vocês tem autonomia para se aposentar. Você deve trabalhar até o fim. Eu sei que talvez vai chegar o tempo em que as suas pernas não estarão mais tão firmes para vir à igreja com tanto vigor. Eu sei que talvez as suas pernas chegará o tempo, e todos nós passaremos por isso, onde nós não teremos mais disposição física para andar pelo bairro distribuindo folhetos, para caminhar pelo bairro evangelizando. Talvez você vai chegar a uma época onde você não vai ter mais fôlego para cantar. Talvez você vai chegar a uma época onde você, que serve no ensino da igreja, não terá mais fôlego suficiente para ministrar uma aula de 1 hora e meia. Mas sirva ao povo de Deus com a sabedoria que lhe foi adquirida ao longo da caminhada cristã. Os homens mais velhos não são espectadores na igreja, mas guardiões da herança da fé. Mas vale destacar que cabelo branco, ou a ausência de cabelo, como é o meu caso, não é sinônimo de sabedoria. Paulo destaca agora 6 qualidades. Se a gente olhar para o versículo 2, nós vamos ver que Paulo destaca 6 qualidades. Ele vai destacar 3 qualidades de conduta externa e 3 qualidades de saúde espiritual. Olha as 3 qualidades de conduta externa: temperante, respeitável e sensato. E 3 qualidades de saúde espiritual: sãos na fé, no amor e na constância. Ou seja, eles deveriam ser estáveis, profundos e perseverantes. Homens mais velhos, Deus quer usar vocês como colunas da fé. E aí eu pergunto a vocês, homens, o que a sua vida tem ensinado à próxima geração? Você é alguém estável na fé? Ou você ainda vive oscilando em dúvidas e em impulsos pecaminosos, lembrando talvez mais o velho homem do que o novo homem que Cristo tem formado em você? Portanto, homem mais velho, o que a palavra te ensina é que você, mais do que qualquer outra pessoa na igreja, pela experiência que tem com o Senhor, pela vivência espiritual, deve ser alguém que rapidamente abandona o pecado. Por isso, meus irmãos, se há algum homem aqui que tem lutado com o pecado da pornografia, pecado da bebida alcoólica, em nome de Jesus, abandone isso, corra para a cruz, se arrependa, peça perdão, Mas se Deus coloca o homem mais velho como uma coluna da fé no meio da igreja, os mais jovens, para beberem dessa fonte de sabedoria, precisam valorizar os mais velhos. E por vezes os mais jovens às vezes têm a tendência de achar que tudo do passado é ruim e o bom é só agora as coisas mais novas. E deixa eu te dizer que não é assim. Por isso, os jovens, ouçam os conselhos dos mais velhos, imitem a sua perseverança, aprendam com as cicatrizes que esses homens adquiriram ao longo do tempo. A nós que somos líderes, ensinemos os mais velhos com respeito e com encorajamento.
Eles não são o passado da igreja, mas eles ainda são instrumentos ativos de discipulado, de edificação da igreja. Na vida cristã, idade não é sinônimo de maturidade. O que nos torna maduro não é o número de anos que nós temos de igreja, mas o quanto nossa vida está enraizada em Cristo, a rocha inabalável. O mundo muda, as ideias mudam, as gerações mudam, mas os maduros da fé permanecem firmes em Jesus Cristo. A verdadeira maturidade é ser coluna da fé, alguém que sustenta a sã doutrina, que edifica, que permanece fiel, que não se curva à cultura, que não troca o evangelho por modismos, mesmo quando vozes se multiplicam e quando os ventos mentirosos sopram forte contra a igreja. Só há uma maneira de se tornar coluna, é unindo-se a Cristo, aquele que é o fundamento. Sabe por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o modelo de firmeza que encarou o deserto, a tentação no deserto, encarou a traição de discípulos, encarou a cruz e não se moveu, se manteve firme. Ele é a pedra angular rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Nossa firmeza não vem da idade, mas da união com Cristo, pela fé, pela graça e pelo Espírito. Você não se torna uma coluna firme porque tem muitos anos de caminhada cristã, mas porque está afirmado naquele que é o eterno. Maturidade cristã é permanecer de fé com Cristo. Maturidade cristã é permanecer de pé com Cristo, enquanto tudo ao redor se curva aos ventos do nosso tempo. Mas Paulo não para por aí. Ele também vai mostrar um segundo dever. E o segundo grupo que Paulo menciona é o grupo das mulheres mais velhas. Veja, o segundo dever é o dever das mulheres mais velhas, formar a próxima geração, do versículo 3 ao versículo 5. E Paulo indica que as mulheres mais velhas devem seguir os mesmos padrões de integridade e sobriedade que os homens mais velhos. Não há discipulado, minhas irmãs, de segunda classe. A santidade é igualmente exigida para o homem e para a mulher. Contudo, Paulo destaca alguns adjetivos pertinentes a esse grupo, o grupo das mulheres mais velhas. Paulo vai dizer que as mulheres devem ser sérias em seu proceder. Significa um comportamento reverente, uma conduta que se alinha ao próprio testemunho cristão. Mas Paulo também vai dizer que essas mulheres, elas devem não ser caluniadoras. E vejam, a palavra aqui, não caluniadoras, é a palavra grega me diabolos. Isso literalmente significa não como diabo. Paulo está comparando que aquelas que são caluniadoras se equiparam ao próprio diabo, ao pai da mentira. Veja o peso de ser caluniadora. A fofoca, a maledicência são comparadas ao próprio ministério do caluniador, do acusador. Mas as mulheres também, mais velhas, não devem ser escravizadas ao vinho. E ser escravizada ao vinho ou qualquer coisa que inebria a mente, denuncia a tentação de anestesiar a alma, em vez de tratar as feridas com fé. Mulheres maduras devem ter domínios dos seus hábitos, e não serem dominadas por eles. Aí você deve pensar assim, poxa, mas por que aos homens mais velhos Paulo não usou também esse adjetivo, de não ser, esse predicado, de não serem escravizadas ao vinho? Você lembra que lá em Tito, no capítulo 1, versículo 7, Paulo já dá um padrão de que os presbíteros não deveriam ser dados a muito vinho? Então Paulo já falou que o homem também não deve ser dado a muito vinho. Mas as mulheres mais velhas, elas também devem ser mestras do bem. E esse termo aqui, mestras do bem, é um termo raro, porque ele só aparece aqui em todo o Novo Testamento, mestras do bem. Isso significa, mestras do bem, significa que as mulheres devem ser ensinadoras do que é bom, não apenas verbalmente, mas com a própria vida, discipuladoras do cotidiano.
E qual é o propósito de todos esses predicados? Paulo destaca no finalzinho do versículo 2: a fim de instruírem as mais jovens. O verbo instruir traz a ideia de trazer sensatez, orientar com firmeza e amor. O ensino não é teórico, mas ele é prático. Veja: amor ao marido, aos filhos, pureza, domínio próprio, responsabilidade no lar, bondade e submissão. Todos esses predicados que Paulo orienta as mulheres a desenvolver aponta para uma verdade: a mulher mais velha tem um papel vital na formação da próxima geração da igreja. Se no capítulo 1 Paulo destaca a importância e a singularidade do trabalho e da dedicação dos homens presbíteros para a manutenção da sã doutrina e para a perpetuidade da igreja, agora ele também apresenta a relevância do serviço feminino no corpo de Cristo. Desde o Antigo Testamento, mulheres piedosas têm sido instrumentos de Deus para abençoar famílias e nações. Mas mulheres, vale a pena aqui destacar uma coisa: não caiam no engodo de que para servir a igreja, vocês precisam pregar publicamente na igreja e serem eleitas presbíteras, diaconisas, pastoras. Não, esse ensino, que infelizmente às vezes acontece dentro da nossa própria denominação, são de pessoas desonestas com seus votos de ordenação, pessoas que não seguem a confessionalidade da nossa igreja, e nem menos a hermenêutica reformada da palavra de Deus. Deus chamou homens para tal função, mas isso não significa incapacidade da parte feminina. Deus chamou homens para a função de líderes da igreja. Você não é incapaz para liderar. Você pode liderar um grupo de mulheres, mas Deus deu que a liderança masculina é a que deve ser exercida dentro da igreja. Isso não destaca incapacidade nenhuma sua, mas simplesmente que você não foi chamada para ser pastora, presbítera ou diaconisa. Mas em Tito 2 nós vemos um modelo de discipulado feminino dentro da aliança, que é de geração em geração. E a verdade deve ser passada não apenas em pregações públicas, mas em conversas ao pé da mesa, nos corredores da igreja, nas visitas, nos conselhos, em lágrimas e também nas orações. O discipulado feminino é parte essencial da missão da igreja. Ignorar esse chamado é abrir mão da continuidade da fé para a próxima geração. Vocês já devem ter visto aquelas provas de revezamento 4x100. Na Olimpíada a gente vê muito isso, e a gente torce para brasileiros ou para outros países, mesmo sem conhecer muito do esporte. Mas uma coisa se destaca no esporte: cada corredor deve correr o seu percurso, e ao final desse percurso ele deve entregar o bastão para aquele que está parado na frente e começa a caminhar lentamente para a transição desse bastão. Se esse bastão cair, toda a equipe fica para trás e perde a chance de vitória. Toda a equipe perde. Assim é o discipulado entre as gerações. A fé, meus irmãos, não é uma corrida solo. As mulheres mais velhas são corredoras que entregam o bastão da sabedoria, de experiência e da fidelidade às mais novas, que por sua vez um dia também entregarão esse mesmo bastão da sabedoria às outras mais novas do que ela, que a acompanham na igreja. Se o bastão for abandonado, a igreja perde continuidade, a igreja perde força e a igreja perde beleza. Sabe o que a Bíblia mostra? Que mulher piedosa não se aposenta da fé. Ela não diz: agora eu vou deixar para as mais novas, eu já fiz muito. Não. Se você é alguém que diz isso, pare de dizer isso e vá trabalhar. Talvez você não tenha mais força e ânimo para trabalhar em outras coisas, mas encontre outras coisas para servir ao reino. Continue trabalhando. A mulher madura da fé entende que esse é o seu tempo mais frutífero. Ela não se cala, ela discipula. Ela não apenas conhece a palavra, ela transmite, porque a maturidade que se cala enfraquece a próxima geração, mas maturidade que discipula multiplica para a próxima geração.
Você, mulher, quer ver mulheres mais fortes daqui a 10, 20, 15, 20 anos na igreja? Então, mulheres piedosas de hoje, abram a boca e ensinem as mais novas, caminhem com mulheres mais velhas, toda mulher mais velha da igreja, e aqui eu não estou dizendo mais velha no sentido da mulher que está lá já como idosa, eu estou falando das mulheres mais experientes. Olhem para uma mulher mais jovem na igreja, e sejam coluna de fé para ela, traga ela para perto, as mulheres da igreja mais experientes, talvez devem ser inclusive aquelas que quando tem uma que está perto de casar, ela fala assim, olha, essa semana eu estou indo no supermercado, e eu quero que você vá comigo, para você ver como é que faz uma compra, para você se assustar, né? Vá comigo, né? Os homens mais velhos também devem fazer isso. Mulheres, vocês devem ter tempo de qualidade com as mulheres mais novas. Se você já foi mãe 1, 2, 3 vezes, você deve ser aquela que quer estar perto daquela que está grávida, para você animá-la, para você encorajá-la, não falando assim, olha, prepara para dormir agora. Esse é um péssimo conselho para se dar, isso só desestimula a ter mais filhos. E quando a Camila estava grávida, todo mundo que chegava perto da gente falava, prepara para dormir agora, e eu falava assim, está repreendido em nome de Jesus, vira essa boca para lá. E a Bruna, graças a Deus, sempre dormiu muito bem à noite, e o João também veio do mesmo jeito. Então, tem para todos os gostos, né? Mariano Eves deve estar na expectativa de ser assim também, a Gabriela e o Edson também, né? O Fábio também com a Marie. Mas não dê esse tipo de conselho, prepare, olha, muda demais, muda mesmo, mas é bênção, daqui a pouco passa, daqui a pouco os filhos fala, pai, estou indo ali, viu? Onde é que você vai, menino? Não estou indo ali com a galera. Passa rápido. Nós temos que aproveitar cada etapa, porque aproveitar essas etapas também é lutar contra o orgulho, é lutar contra o egoísmo, o egocentrismo, é se dedicar ao outro, filho que educa bem, pai que educa bem os filhos, vão ter filhos na posteridade que vão cuidar deles. Nós veremos daqui um dia, a série nos 10 mandamentos, depois que a gente acabar Tito, e uma das coisas que eu defendo no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é que todo filho crente, temente a Deus, não coloca pai no asilo, porque é injusto, o pai que passou dias em claro para cuidar de você, que te limpou, que te alimentou, que te ensinou a comer, te ensinou a andar, agora na hora que ele está em dificuldade, você paga um lugar para cuidar dele, porque você não tem tempo. Por isso, aos mais novos aí, cuidado com o marido ou com a mulher que você vai casar, porque se ele não tiver essa cabeça de cuidar, talvez você vai ter, e você fala assim, olha, agora a mamãe precisa vir morar aqui com a gente, ou o papai precisa vir morar aqui com a gente. Ele fala, não quero, vamos colocar ele no asilo. Conversem antes de casar, mas voltando ao nosso texto, mulheres mais velhas, vocês têm um chamado de serviço a cumprir no reino, o seu exemplo ensina, a sua história importa, a sua experiência é vital para a igreja, não se omitam, porque jovens famintas na igreja estão clamando por uma referência feminina fiel e piedosa para caminhar com elas, para ela olhar e se espelhar. Talvez você seja essa pessoa, talvez você seja essa mulher. Mulheres mais novas, sejam ensináveis. Não adianta nada ter na igreja mulheres sábias, mais experientes, e a mulher mais nova se é alguém rixosa, alguém de dura cerviz. Aprendam a ouvir, mesmo quando o conselho talvez doa e desça amargo. A maturidade não se adquire com a idade ou com a leitura, mas com convivência e com escuta atenta, e também com humildade para ouvir os conselhos. E nós, líderes que estamos aqui nessa noite, valorizemos o discipulado entre as mulheres, incentivemos esse discipulado, cultivem um ambiente onde as mulheres possam servir umas às outras com graça e com verdade, não com cobrança ou aparência. Mulheres da SAF, vocês que estão aqui, a reunião de vocês, eu sei que vocês prezam por comunhão, isso é bênção,
Comer, conversar, rir, brincar, isso é maravilhoso, mas o principal motivo para a Sociedade Auxiliadora Feminina existir na igreja é para ser um braço de discipulado entre mulheres, e não o clubinho da Luluzinha. É para você, mulher, conseguir se aproximar daquela que talvez um domingo não dá tempo, no meio da semana, e conversar com ela, e se aproximar, e ter momentos de edificação. Por isso é importante o dever das mulheres mais velhas, ensinar as mais jovens. Mas Paulo também vai falar de um terceiro grupo. Paulo vai falar do grupo que Paulo menciona, dos moços, e aqui eu quero englobar jovens, adolescentes e crianças também. Paulo vai dizer que os deveres dos mais jovens é viver com domínio próprio. É o viver com domínio próprio. É o que a gente vê do versículo 6 ao versículo 8. Paulo orienta Tito a exortar aos mais jovens, porém exortar aqui, diferente do que a gente possa imaginar, não é brigar, não é chamar a atenção. Antes, exortar é encorajar, é convencer, é chamar para perto. Os jovens precisam de direção, não apenas repreensão, mas de formação. E qual é o objetivo dessa exortação? É para que eles sejam criteriosos, os jovens sejam criteriosos. Criterioso significa ser sobriamente sábio. Sobriamente sábio, ou seja, a grande marca que Deus quer ver nos jovens da igreja não é energia, não é tenacidade, não é animação, é domínio próprio, é equilíbrio segundo a sã doutrina. No versículo 7 agora, se você reparar bem, Paulo vai voltar a sua fala a Tito, que era um jovem pastor. Paulo diz: não basta pregar, Tito, você tem que viver segundo aquilo que você prega. Por isso ele diz: torna-te padrão pessoalmente de boas obras. Padrão aqui, meus irmãos, remete a um molde, a algo que outros copiem, que olhem e copiem. E Paulo segue a lista com mais alguns predicados. Ele vai dizer que esse jovem tem que viver com integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. E tudo isso para qual propósito? Para que o inimigo não tenha com nada para apontar, para acusar. Em toda a Escritura, os jovens são chamados à firmeza. Veja, em Eclesiastes 12, o sábio diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. No Salmo 119, versículo 9, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz ao jovem pregador: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. A juventude é uma estação apropriada para aprender sobre domínio próprio. Mas na cultura moderna, a juventude é sinônimo de impulsividade, de ego, de prazer imediato, de rebeldia. Paulo, com autoridade pastoral e ternura, diz: jovem, resista a essa mentira, domine-se, seja exemplo, pregue com a vida. Eu sei que muitas pessoas falam assim: quantos anos está o seu filho? Ele vai 13 anos esse ano. Vixe, agora começa a adolescência, a fase rebelde. Adolescentes, deixa eu dizer uma coisa para vocês: rebeldia é pecado. Não vem com desculpa que os seus hormônios estão mudando. Eles podem estar mudando, e a sua voz fica aquela voz às vezes esquisita. Oi! Quando é menino, né? Eu ficava bravo quando era adolescente, atendia o telefone lá em casa, e aí eu falava: alô? Aí alguém falava: Neia? Eu: não, é o Bruno. Eu engrossava a voz: é o Bruno, né? Mas veja, rebeldia não pode ser uma característica da idade do jovem ou do adolescente. Não me venha com essa. Isso Deus não tolera também. Da mesma forma que crianças mentem, viu, irmãos? Crianças mentem com a cara mais lavada do mundo. Você pergunta alguma coisa, ela fala assim: não fui eu. Ou você vê ela fazendo alguma coisa, ela fala assim: foi sem querer, né? A gente ouve muito isso, né? Os pais de crianças menores aí: foi sem querer. Crianças, contar mentira é pecado, viu? O pai da mentira, vocês sabem quem é o diabo.
E vocês estão sendo ensinadas desde muito jovens que vocês são cordeirinhos de Cristo, vocês são ovelhas que pertencem ao Senhor. Por isso essas coisas não podem fazer parte, nem rebeldia, nem mentira, nem mau comportamento. E nós, pais, não devemos tolerar, nós devemos ensinar segundo a reta justiça do Senhor. Não faz muito tempo, pouco tempo atrás, eu já fui jovem. Aliás, todos aqueles que são mais velhos aqui já foram jovens um dia. E você que é mais jovem, que às vezes fica zoando seu pai e sua mãe, você também vai ser velho, viu? Se Deus te der a graça de chegar lá. E nós sabemos, os mais velhos, nós sabemos das lutas pertinentes dessa etapa da vida. E Paulo nos ensina que não basta ter fôlego para correr, é preciso correr com sabedoria, com equilíbrio e com propósito. Jovens, domínio próprio não é perda. Lembrem-se disso, todos os jovens aqui presentes. Domínio próprio não é perda, domínio próprio é liberdade, é o poder de dizer não ao pecado e sim a Deus. Isso é liberdade. Escravidão é ter que seguir junto com seus amigos que vão cometer pecados, porque você não quer perder a galerinha. Isso é escravidão. Liberdade é poder dizer não e se manter firme com Deus e dizer não ao pecado. Domínio próprio é a capacidade de esperar, de calar, de orar antes de postar, de obedecer mesmo quando ninguém vê, de confessar mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém o denuncie, mas o fato de saber que o seu Deus, que é onipresente, está vendo e você confessa diante dele. Jovens, sejam padrões, não apenas seguidor. Não espere ser mais velho para viver a fé com seriedade. O tempo que vocês têm para glorificar a Deus é agora. É agora. Se Deus te chamou ainda jovem, sirva a Deus com integridade, com afinco, porque você não sabe quanto tempo que você tem de vida. O seu chamado para glorificar é agora, assim também as crianças. E veja, meus irmãos, por vezes nós, pais das crianças menores, ou até mesmo de adolescentes e jovens, nós fazemos uma oração, e essa oração por vezes é assim: Senhor, abençoa o meu filho, não permita que o meu filho fique perto de pessoas ruins, que ele seja alimentado com más influências. Mas qual foi a última vez que você orou assim: Senhor, não permita que o meu filho seja má influência para o outro? Porque por vezes ele é. Ou você acha que seu filho, todas as vezes que se mete em enrascada, é porque foi um vacilo, ele foi levado sem querer no meio da turma? Não, ele é um pecador que também precisa da graça de Deus. E nós, pais e líderes, precisamos formar pregando ao coração. Por isso, nós precisamos ensinar pelo exemplo. Jovens não são formados apenas pelas palavras, mas com presença, com modelo, com intencionalidade. Muitos pais e líderes hoje estão mais ocupados com a gestão da vida dos jovens, mas ausentes na formação do coração deles. Sabem os cursos que eles fazem, sabem as notas que eles têm, sabem as deficiências e virtudes em cada matéria, sabem com que eles andam, sabem em que hora que eles vão chegar em casa, mas não sabem aquilo que o aflige, aquilo que tem incomodado o seu coração. Você, pai, que está aqui hoje, qual é o livro da Bíblia que o seu filho está lendo? Talvez você saiba o que ele está estudando no colégio, mas você não sabe qual livro da Bíblia ele está lendo. Tem muitos pais que estão dedicando uma vida secular ao filho, querendo que ele seja um bom cidadão, alguém próspero na sociedade, mas estão esquecendo de educá-los também na parte espiritual. Não sejam negligentes nessa área, meus irmãos. Moldar a rotina de um jovem é fácil. Difícil e glorioso é alcançar o seu coração com a verdade do Evangelho que transforma. Por isso, não cobrem aquilo que você tem negligenciado. Se o nosso chamado é formar o coração dos jovens, então precisamos oferecer mais do que bons conselhos ou regras de comportamento. Precisamos apresentar Cristo, não como um nome distante no final de uma oração,
mas como o centro da vida, como o tesouro mais precioso que nós temos, como o Salvador que transforma. O domínio próprio que Paulo exige dos jovens aqui em Tito 2,6, não nasce da disciplina humana, mas da graça de Deus que nos educa. Por isso, o discipulado real não é forjado com performance, mas em Cristo e por Cristo. O coração do jovem só será realmente formado quando for cativado por algo maior do que ele, e esse algo maior é alguém, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas Paulo também não para por aí, ele tem mais uma e última característica, e essa qualificação, ela vai abarcar a todo o grupo que está aqui presente hoje, é o grupo daqueles que trabalham, dos trabalhadores. E qual é o dever dos trabalhadores? Honrar a doutrina com fidelidade. Veja mais uma vez o versículo 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nesse último grupo aqui, Paulo se dirige aos servos, e servo aqui se refere aos escravos domésticos mesmo que tinha na época, e no mundo greco-romano, os escravos constituía até 1/3 da população, era muita coisa. Mas Paulo aqui, meus irmãos, longe do que alguém às vezes acusa Paulo não está legitimando a escravidão, mas mostrando como que até quem vive em circunstâncias duras pode glorificar a Deus. E hoje nós aplicamos esse princípio ao nosso relacionamento profissional, às nossas vocações. Olhe novamente para o versículo 9 e 10. Paulo está dizendo: sejam em tudo obedientes, ou seja, sujeitem-se, não sejam respondões, ou seja, não sejam insubordinados. Também Paulo vai dizer: não furtem, ou seja, não apenas o roubo direto, mas a desonestidade, a negligência e o abuso de confiança também estão envolvidos aqui. Os servos deveriam dar prova de toda fidelidade, e aplicando isso ao nosso tempo, aos nossos dias, o trabalhador cristão deve ser no seu local de trabalho a pessoa mais confiável que o patrão tem, porque o trabalho é parte do mandato cultural dado por Deus na criação. O crente não separa vida espiritual de vida profissional. Em Cristo, tudo é para a glória de Deus, até mesmo o seu trabalho. E a reforma protestante, ela resgatou o valor espiritual do trabalho cotidiano. Lutero dizia que o leiteiro, ao entregar o leite com fidelidade, ele serve a Deus tanto quanto o pregador. Talvez você que está aqui hoje, precisa alinhar sua visão de trabalho com o Evangelho, porque seu local de trabalho é o seu campo missionário. Talvez você precise, à luz do Evangelho, transformar a maneira como você tem encarado a autoridade lá no seu trabalho. Um cristão não honra o seu chefe por medo, mas por convicção, porque ele está servindo ao seu Senhor por trás de um cargo humano. O mundo está cansado, meus irmãos, de discursos religiosos vazios. O mundo precisa ver o poder do Evangelho encarnado em atitudes fiéis. Você deve se lembrar, quando conversa com pessoas mais velhas, de que antigamente, quando alguém, ao entregar um currículo na entrevista de emprego, dizia que era um cristão, os outros currículos imediatamente eram deixados de lado, e então aquela pessoa era contratada para a função, se o seu currículo também atendesse às outras demandas. Hoje, o que a gente tem visto é o contrário. Muitas pessoas chegam e querem já vomitar qualidades cristãs. Olha, eu sou crente, e às vezes, porque tem muitos maus cristãos por aí, isso tem denegrido a imagem do povo de Deus. Por isso você deve ser fiel até mesmo nas suas práticas lá no trabalho. Não há ruptura da vida cristã com a vida secular, é uma coisa só, é uma coisa só. A maneira como você trabalha pode embelezar o Evangelho ou manchar o seu brilho diante do mundo. Por fim,
olhando para o dever do trabalho, do trabalhador, Paulo diz no versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O verbo ornar aqui é o verbo grego cosmel, e é de onde vem a nossa palavra para cosmético. Cosmel vem de onde vem cosmético, e significa embelezar, adornar. As mulheres às vezes não podem ver uma promoção de cosmético, né? Ou passam por aí naquelas lojas e quando vê assim promoção de maquiagem tal, e aí querem comprar o cosmético, para quê? Para se embelezar, para ficarem ainda mais belas. E o verbo ornar aqui significa isso. Então veja, olha que interessante, o ponto do apóstolo Paulo aqui no versículo 10, o testemunho no trabalho torna a doutrina visivelmente bela aos olhos daqueles que veem como você vive. O evangelho que nós devemos embelezar com fidelidade é o evangelho do Salvador que se fez servo. Jesus não veio ao mundo como um aristocrata, Jesus veio ao mundo como um carpinteiro, um homem de ofício simples, ofício manual, ofício cotidiano, e antes de ensinar publicamente, ele trabalhou silenciosamente por anos, com integridade. Em cada martelada, em cada madeira cortada, Jesus estava sendo fiel ao Pai. No Calvário, ele consumou a maior obra já realizada. Ele trabalhou até o fim, até chegar ao ponto de dizer: está consumado. Ele não murmurou sob a autoridade injusta, ele não furtou a glória do Pai, ele não foi respondão quando esteve na presença de Pilatos. Ele viveu exatamente da maneira como Paulo orienta Tito e a todos nós aqui nesta noite. E agora, você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com o meu trabalho, pastor? Você serve a um patrão? Sirva a ele como se estivesse servindo a Cristo. Você se sente invisível, desvalorizado, cansado lá no seu trabalho? Lembre-se, Jesus vê, Jesus recompensa, Jesus valoriza aquilo que é feito com fidelidade. Mas talvez você é alguém que tem falhado no zelo lá no seu trabalho, na pontualidade e talvez até mesmo na ética. O que você tem que fazer? Vá à cruz, confesse e receba a graça para trabalhar, não para merecer a salvação, mas porque você entende que você já foi salvo e agora você deve viver segundo as boas obras que Deus estabeleceu para que você vivesse nelas. Cristo é tanto o modelo do trabalhador fiel, quanto o poder que sustenta o crente no seu ofício. Você não trabalha para se justificar, você trabalha para a glória de Deus, porque você entende que você já foi justificado pelo Cordeiro. Por fim, meus irmãos, eu quero concluir, lembrando que nesta noite, olhando para Tito 2, o apóstolo Paulo nos mostra algo profundo. A fé cristã, ela não é invisível. A doutrina que professamos com os lábios deve ser vivida com o corpo, demonstrada nos relacionamentos e refletida na nossa rotina. A sã doutrina não é apenas um conjunto de ideias corretas, é vida saudável, é santidade cotidiana, é boas obras com fé e amor, é relacionamento redimido por Cristo, pela graça do nosso Senhor. O Evangelho é uma verdade eterna, mas é também um chamado presente. Homens mais velhos, sejam colunas. Mulheres mais velhas, discipulem com graça. Jovens, desenvolvam o domínio próprio. Trabalhadores, honrem a doutrina com fidelidade. O mundo está cansado de palavras vazias. Ele anseia por ver a verdade em ação, e você é o responsável por mostrar, onde você estiver, essa verdade do Evangelho em ação. O Evangelho vivido com sobriedade, dignidade e fidelidade é irresistível. É assim que a doutrina de Deus, nosso Salvador, é ornamentada, embelezada, adornada diante de um mundo perdido. Não com marketing, não com estratégias humanas,
mas com vidas simples e coerentes, comprometidas com o ensino de Cristo. Mas e agora? Amanhã começa toda a jornada, e o que nós devemos fazer? Viva o evangelho que você crê, pregue-o com a boca, mas também ensine-o com a sua vida, com as suas práticas. Aponte para Cristo não com argumentos, não somente com argumentos, mas com atitudes. Seja um exemplo da graça que educa, da fé que transforma e do amor que persevera. O evangelho é muito mais do que um sermão bem pregado. É uma vida bem vivida diante de Deus, da igreja e do mundo. Que a nossa fé, que a nossa doutrina praticada seja visível, mas também que o nosso Cristo seja glorificado através das nossas práticas, porque todos nós temos deveres. Deus nos abençoe.